Bom, pessoal, boa noite. Estamos aqui para a nossa aula, né? Terminamos até aqui, que foi essa revisãozinha básica que eu dei sobre subtração, multiplicação, que eu espero que vocês estejam conseguindo resolver os exercícios, tá? Eu sei que para muitos parece muito simples, mas tem algumas pessoas com dificuldades. E aí estão me procurando e eu estou tentando ajudar da melhor forma possível. Desde já eu peço desculpa pela demora do meu retorno algumas vezes, mas porque realmente eu estava com problema no meu celular. Agora eu espero que tudo volte ao normal, então é provável que eu volte a tentar responder mais rápido, na medida do possível, mas é porque realmente estava impossível responder. Mas eu ainda tentei procurar outro celular, e aí vocês estavam comunicando por outro celular, mas eu não tinha acesso a ele durante o dia, só durante a noite. Mas enfim, já está tudo ajeitadinho. A gente vai começar hoje um assunto que faz parte da nossa ementa de matemática e química laboratorial, que é a parte de regra de 3 e porcentagem, tá? E aí, a partir disso, vocês já vão ter ideia mais ou menos de como é que vai ser utilizada essa matemática. Vocês vão perceber que é muito importante saber desde dessa aula a última aula que tivemos juntos, que é sobre matemática de forma assim de escola, mas que a gente precisa dessa base para dar continuidade. Porque vocês vão ver, por exemplo, que em regra de 3 utiliza algumas das regras básicas de multiplicação, de soma, para ter o resultado final, tá? Então não adianta saber uma coisa difícil, mas não saber o básico, porque aí não tem como a gente dar continuidade, tudo bem? Então, assim, isso é realmente a parte seca da regra de 3. Vocês podem ver que é um texto. É meio cansativo, mas assim, como eu falei para vocês, não temos muita teoria. Então, a teoria que a gente tem, a pouca teoria que a gente tem, é preferível que seja toda colocada de uma forma que parece ser cansativa. Eu não gosto de slide assim, mas a gente precisa lidar, e aí eu vou ler rapidinho para vocês, tá? Então, em alguns momentos eu não vou olhar para a câmera, porque além de esquecer, acho que fica melhor eu lendo o slide e conversando junto com vocês, tá? Então, como funciona a regra de 3? A regra de 3 é uma relação entre grandezas que a gente coloca. Geralmente, isso a gente vai utilizar a regra de 3, aquela que só tem duas grandezas, uma do lado e outra de outro. Mas se vocês forem aprofundar essas questões, vão ver que pode ter mais de uma coluna. Mas nesse caso, a regra de 3 que a gente vai praticar é uma que a gente consegue colocar uma grandeza desse lado e outra grandeza desse lado para fazer a regra, fazendo um x entre elas e multiplicando-as, tá? Mas a gente vai chegar lá. Então, a relação entre grandezas, ela permite de forma simples estruturar todo o problema de matemática, porque às vezes a gente pode ficar confuso quando tem muitos dados, e aí a regra de 3 consegue, dessa forma, ser mais precisa. E aí a regra de 3, ela tem a regra de 3 direta e tem a regra de 3 inversa. Na direta, quando a gente aumenta um fator, porque eu não sei se vocês sabem, mas a regra de 3 é dessa forma, tá vendo? Vou colocar aqui o mouse. É dessa forma, então tem aqui e tem aqui. E aí a gente multiplica fazendo um x entre eles para dar o resultado final. Então, quando eu digo aqui que na regra de 3 direta, aumentar um fator aumenta também o outro. Como no exemplo abaixo, ao aumentar o número de ampolas, aumenta o total de ml. Por exemplo, vocês concordam que quando a gente faz essa armação de regra de 3, a gente coloca 2 ml aqui, que equivale a uma ampola. E aí a gente quer saber quantas ml tem 3 ampolas. Então, como é que faz? Tem pessoas que fazem a regra normal, porque às vezes é um cálculo simples que eu vou mostrar para vocês. Mas assim, como é que a gente fala? Para deixar de uma forma geral, sempre coloca com regra de 3, porque aí você já fica acostumado a fazer regra de 3 e não tem erro, sabe?
Mas assim, é uma opção. Só que nesse caso, a gente precisa aprender como é o cálculo realizado com a regra de 3, tudo bem? Ou que exista algum outro tipo de cálculo que você consiga realizar, mas que seja com conta armada e não de cabeça. Isso eu falo para a prova. Claro que quando vocês começar a lidar com a prática, pode ser que vocês encontrem outros métodos que sejam que poupem mais tempo e não necessariamente precisa seguir a regra de 3, porque se o resultado for, como por exemplo aqui for 6, você conseguir fazer um método que você consiga chegar nesse valor de certeza, sem ter, eu acho que pode ser 6, então tudo bem, fica a seu critério. Mas como a gente está aprendendo com regra de 3, o cálculo precisa ser feito com regra de 3. Isso mesmo. Então, quando a gente fala aqui a regra de 3, na regra de 3, ao aumentar um fator, aumenta o outro, isso quer dizer que, vocês concordam que se eu falar que aqui são duas, ao invés de ser 2 ml, eu colocar 4 ml, vocês concordam que o número de ampola vai aumentar? Vai aumentar, porque se uma ampola, vamos dizer, comporta 2 ml, se eu coloco 4 ml, é óbvio que eu vou precisar de mais de outra ampola para poder comportar esses mais 2 ml. Então, é uma ordem que se aumenta um, aumenta o outro. Então, você sempre tem que se perguntar se existe uma grandeza desse lado. Por exemplo, se eu coloco, se, por exemplo, 100 ml de soro equivale a dois pacotes. Então, se eu aumentar para 200 ml de soro, vocês concordam que vai aumentar a quantidade de pacotes? Porque a gente leva em consideração que o pacote comporta exatamente uma quantidade exata. Então, se eu digo, por exemplo, 100 ml de soro é comportada em dois frascos, cada um de 500 ml, que é o total que eles comportam. Então, se eu aumentar para 200 ml, vocês concordam que eu também vou aumentar a quantidade desse lado, que vai ser o dobro, que serão 4 agora, ao invés de ser 2. Pronto. Isso é quando a gente fala da regra de 3 direta. Quando eu falo para vocês que existe a regra de 3 inversa, vai ter uma situação diferente. Por exemplo, o que diz nesse exemplo aqui, quando a gente coloca, quando tem 6 pedreiros, eles fazem um muro em 10 dias. Quando a gente dobra a quantidade de pedreiros, vocês concordam que a atividade vai ser realizada em menos tempo? Pronto. Isso é uma regra de 3 inversa. Quando desse lado aumenta e desse diminui, o que é diferente da regra direta. A regra direta aumenta um, aumenta o outro. A regra inversa aumenta um, diminui o outro, porque se a atividade maior é realizada com a quantidade maior de pessoas, consequentemente a atividade vai ser realizada em menos tempo, tá? Então, aqui no exemplo colocou, tenho ampolas de dipirona com 2 ml de solução. Quantos ml existem em 3 ampolas? Então, existe essa forma direta, que você multiplica um pelo outro. Você multiplica 200 ml vezes 3 ampolas, que dá o total de 6 ampolas. Então, às vezes na prática, quando o número é menor, não é um número tão alto, e é de uma forma que você tem basicamente uma certeza pela lógica, às vezes, não precisa nem armar a conta, a gente já multiplica um pelo outro na cabeça e já dá o resultado. Não preciso fazer regra de 3, mas repito, se estamos dando aula de regra de 3, precisa ser feito na regra de 3 para que a gente comprove a questão, tá? E aí, tudo bem, mas aí você se pergunta, tá, como é que eu vou estruturar uma regra de 3? Então, eu coloquei as dicas aqui também. Verifica se é direta ou inversa, então você se faz essa pergunta dependendo do enunciado. Você pensa, será que se eu aumentar um, aumenta o outro? Ou será que se eu aumentar um, diminui o outro? Tá? Você se faz essa pergunta para saber se é direta ou se é inversa, porque nesse caso é uma regra de 3 direta, que é o que a gente estava falando, pois ao aumentar a quantidade de ampolas, a quantidade relativa ao volume também aumentará. Deve-se colocar na mesma fila as grandezas iguais.
optou por escrever na mesma coluna, por exemplo. Aqui está em ml, então vai ter que ser ml abaixo de ml. Mesmo que a gente ainda não saiba a quantidade exata aqui, a gente sabe que tem que ser em ml, tá? Porque o que ele quer saber é a quantidade de ml em 3 ampolas. Então eu sei que é em ml, mesmo que eu não saiba o resultado final. Para fazer a regra de 3, fazendo um xizinho, e assim resultar no resultado final, né? Ficou parecendo redundante. Vou beber uma aguinha aqui. A terceira dica é que na primeira linha coloca-se o que se sabe. Então, assim, na primeira linha, que é essa aqui, eu coloco as informações que foram passadas, tá? Eu não coloco o X aqui em cima. Eu vou colocar as informações que eu tenho. E na segunda linha, coloca-se o que precisa descobrir, substituindo o valor que falta e o que se procura por X, conhecido como a incógnita do resultado da conta. Então, eu vou deixar para vocês aqui. Um envelope de permanganato de potássio possui 250 miligramas. Quantos envelopes são necessários para um total de 3.750? Então, como é que vocês vão fazer? Vocês precisam fazer isso no caderno e me mostrar. Tudo isso vai ser validado na prova de vocês, tá? Então, quais as informações que vocês sabem? Vocês sabem que o envelope, ele possui 250. Não vou falar miligramas, mas posso colocar. Então, vocês sabem a primeira linha, tá? 250 tem-se em um envelope. Agora, eu sei a quantidade de envelope de 3.750 miligramas. Então, é o que eu quero descobrir, tá? Então, eu vou armar 250 por um envelope e 3.750, porque vocês podem ver, ó, que eles têm a mesma medida aqui. Então, um tem que ficar abaixo do outro. E aí, eu vou fracionar com o X, porque é o valor que eu não sei. Então, aqui é como se fosse... Aqui eu coloco 250, aqui eu coloco um envelope. Aqui eu coloco 3.750 e aqui, coloco aqui o valor e aqui eu coloco o X, porque nessa questão que eu estou dando para vocês, eu não sei a quantidade de envelopes, o que é diferente daqui. Aqui eu não sabia a quantidade de mililitros que tinha nesse resultado, tá? Era o X que eu não sabia. Então, eu vou fazer o X igual como eu fiz nessa questão. Eu só vou mudar o lado. Ao invés do X estar aqui, ele vai estar aqui. Mas eu vou fazer de novo, meio pelos extremos. E aí, eu sempre coloco o X. Porque, deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês. Eu vou explicar para vocês nessa questão aqui, tá? Melhor como é que faz a conta. Porque aqui já está dizendo o resultado final, então não tem como saber. Então, eu vou explicar melhor. Aguardem um pouquinho. Então, isso é sobre a regra de 3. Sobre porcentagem, ela é representada pelo símbolo de %, que é esse aqui. Que pode ser traduzido como partes de 100. Então, sempre que você tiver uma porcentagem, significa que é em relação ao 100. Sempre vai ser essa relação, em relação a 100. 60% é em relação a 100. 50% é em relação a 100. Aí, às vezes, o que vai mudar é o que esse 100 vai significar. Às vezes, não necessariamente ele é 100, ele é outro número, mas que equivale naquele enunciado o número total, que não necessariamente seja 100. Mas se na questão coloca 100 ou coloca outro número, aquele número em maior escala é o que vai ser determinado como 100% da questão, por exemplo. Então, da mesma forma, vai ser equivalente tanto a escrever 45% dessa forma,
ou 45 por 100, ou ainda 0,45. Porque ao dividir 45 por 100, a gente tem um total de 0,45, tá? Então, reforçando, a porcentagem é utilizada com esse símbolo, e o mesmo é 45 é igual a 45 sobre 100, ou ainda igual a 0,45. Então, se eu perguntar se são iguais, se são equivalentes, a resposta é sim. Pronto, aí essa aqui são quatro questões. Eu vou responder a primeira e a partir disso vocês vão responder também no caderno de vocês e tirar foto para me mostrar até o dia da prova, que eu falei para vocês que vai ser dia 24, tá? Então, reforçando para vocês, todos os exercícios, o prazo máximo é até o dia da prova, tá? Mas aquele que eu passei primeiro com as questões é interessante enviar até a sexta-feira, mas eu vou reforçar no grupo para vocês, tudo bem? Então vamos lá. Regra de 3, para a gente saber quanto é 8% de 400. Como é que a gente faz? O 400, nesse caso, está equivalente ao 100. Lembra que eu falei para vocês que às vezes não necessariamente tem o 100 para ser considerado o número máximo? Pronto. Quando diz assim, 8,5 disse 400, então o 400 está correspondendo o 100 de uma forma geral. E aí, o 8% corresponde ao X, que a gente não sabe, que é o que a gente vai descobrir. Então, vocês concordam comigo que se 400 é o que equivale a 100, a gente vai e coloca aqui em cima, na primeira linha, que às vezes na questão não tem esse 100. Vocês podem perceber, porque eu vou fazer a pergunta assim. Quanto é 15% de 150? Eu não coloco 100% em nenhum lugar. É meio que você vai ter que raciocinar. Você vai raciocinar que o que vai equivaler a 100 vai ser o 150. Então, eu vou colocar aqui, ó. O que foi que a questão deu? A questão deu os 8% e a questão deu os 400. Então, como é que eu vou armar essa questão? Eu quero saber quanto é a porcentagem de 400, que é 8% de 400. Então, como é que eu faço? Eu coloco 100, porque eu sei que o 400 vai ser equivalente ao 100, que é o número máximo, o total máximo. E o 8% a gente não sabe quanto é que vai valer. Então, como eu não sei, é o X da questão. Então, é o que eu vou fazer e fazer aquele fracionado. Lembra que é aquele X aqui? Aí, toda vez que a gente for começar, eu preferencialmente começo multiplicando, porque não tem como mostrar com o dedo, eu fico querendo fazer assim toda vez. A gente faz 100x, porque é o número que a gente não sabe, e coloca desse ladinho, tá vendo? 100x é igual a... Aí a gente multiplica 400 vezes 8, que vai dar o total de 3.200, que vai dar esse resultado. Aí o que é que eu faço? Eu abaixo esse 3.200 aqui, ó, e divido por 100, que é esse 100 aqui, que vai dar o total de 32. A gente corta os zeros e basicamente nem precisa dividir. Corta os zeros aqui, ó, porque são dois. Quando tem, por exemplo, quando tem zeros de um lado e do outro, a gente pode sair cortando, até que um seja equivalente ao outro. Então, se eu tenho aqui dois zeros desse lado e dois zeros do outro, eu posso cortar. E aí, quando a gente divide por um, vai dar o mesmo resultado, que dá o total de... Desculpa, gente, o total de 32, tá? Ai, eu acho que eu machuquei minha perna. Enfim, voltando. Vai dar o total de 32. Aí é isso que vocês vão fazer nas demais questões. Vai fazer, por exemplo, ajudando vocês aqui, 8,5 de 400. Vai ser basicamente a mesma coisa, tá? Você só tem que ficar fera desse lado aqui. Sempre que a gente for começar a formar essa continha, a gente deixa desse lado, antes do igual,
o número junto com o número que a gente não sabe, que geralmente a gente coloca o x, mas poderia ser qualquer outro número, mas a gente prefere colocar o x. E aí vocês vão respondendo essa, essa e essa, de acordo com essa explicação daqui, tá bom? Que eu acredito que se seguir essa explicação que eu dei, tem como substituir tudo muito bem direitinho, tá? Então fica melhor assim para vocês. Aí essa daqui. Quanto é 50% de 200? É a mesma coisa, tá? A diferença é que eu coloquei A, B, C, D e E, mas que vai ser basicamente igual a essas aqui. É só porque eu coloquei dessa forma, que vocês também precisam fazer. Então, até agora são 4 questões, tá? Que vocês estão me devendo. E eu vou responder tudo isso, vocês não se preocupem não, que eu não só estou passando para que vocês façam e não dê retorno para saber o que é que vocês erraram, o que é que vocês precisam acertar. Eu vou dar o retorno sim. Aqui, 3 é quantos por cento de 5? E aí, como é que vocês acham que eu posso fazer? Eu expliquei aqui direitinho. Temos 5 como 100%. Lembra que eu falei que quando é o resultado, o número final, a gente considera ele como 100%. Então, se 3 é quantos por cento de 5, a gente considera que o 5 é o 100%. E para chegar no valor e porcentagem de 3, a gente divide o 3 pelo 5, tá? Como é que a gente vai dividir? Fazendo aquele cálculo de divisão que eu expliquei para vocês normal. 3 por 5. 3 não dá por 5, a gente baixa o zero e aqui e aumenta o zero aqui. Aí, a partir disso, a gente consegue dividir, tá? Porque 30 vezes 5, 30 dividido por 5 é igual a 6. E aí vai dar 0,6. O resultado deu 0,6, mas como a gente está falando de porcentagem, para finalizar essa conta, o resultado final não pode ser 0,6. O resultado precisa estar em porcentagem, tá? Mesma coisa vale para cá. Tá vendo que aqui a gente colocou no resultado final 32. Quanto é 8% de 400? É 32. Aqui não está em porcentagem, tá? Então, é isso a diferença, porque se vocês colocarem aqui 32%, não é essa a resposta que eu quero. A resposta que eu quero é, quando for em porcentagem, colocar em porcentagem. Quando não for, não colocar. Nesse caso aqui, a gente precisa colocar na porcentagem. Tá vendo que até nas opções desse não tem porcentagem, mas aqui tem. Então, se eu pedir para vocês esquecerem de colocar o símbolo ou de colocar a forma que pode ser considerada uma porcentagem, como eu falei para vocês aqui, se for alguma dessas formas, a gente considera como porcentagem. Fora isso, a questão acaba ficando errada. Então, para a gente transformar esse 0,6 em porcentagem, a gente vai e multiplica por 100. Quando a gente multiplica por 100, dá o total de 60, daquela mesma forma que eu expliquei para vocês na aula anterior de multiplicação. Que, na maioria das vezes, a gente só tira mesmo o ponto e transfere o zero para o outro lado. Quase sempre dá certo, mas algumas vezes precisa realmente realizar o cálculo. E vocês precisam realizar o cálculo para saber o resultado final, tá? Que eu ainda vou ver como é que vai funcionar essa prova para vocês poderem colocar o cálculo completo na questão, tá? Então, o resultado final não é 60. O resultado final é 60%, que é o resultado aqui. Se aqui não tivesse essas opções e eu pedisse 3, é quantos por cento de 5 e você só colocasse 60, vocês acham que seria considerada? Não. Porque está faltando identificar o que é, se é em porcentagem, se não é, entendeu? Então, dessa forma fica melhor. Então, para a gente saber e concluir essa questão de porcentagem, a gente precisa também saber algumas informações de soluto e solvente, que acredito que vocês já tenham conhecimento, mas vai ser aprofundado também caso não tenham tido. Porque existe o soluto
e existe o solvente. O soluto ele pode ser definido como uma substância dissolvida, ou seja, aquela que é distribuída no interior de outra substância em pequenas partículas. Geralmente a gente coloca água, aqui tá, aqui a água e o sal. A gente coloca a água e o sal acaba sendo diluído na água. Então, nesse caso, a água vai ser o solvente, porque o solvente é a que permite que o soluto distribua, às vezes eu travo nas palavras, distribua-se de forma homogênea. Então, a gente até considera que a água é o solvente universal, mas existem algumas exceções, tá? Mas, assim, de uma forma geral, é o solvente universal, porque ele acaba dissolvendo praticamente tudo. Principalmente sal, açúcar ou qualquer outro soluto que tenha essa substância mais em forminha de pó que acaba sendo dissolvida em água, tá? Então, quando a gente fala de porcentagem, a gente fala que, além de ter todo aquele processo de saber os, os símbolos, a gente precisa saber que a porcentagem é a relação entre peso ou volume de soluto, em 100 gramas ou ml de solução. Que a gente coloca essa expressão dessa forma, soluto, que a gente chama de soluto, que é aquele que vai ser dissolvido, e a solução final, que é a junção de tudo, do soluto junto com o solvente, que vai dar o resultado final. Então, o soluto é a quantidade de partículas que se encontram diluídas em uma solução. Então, esse soluto aqui vai estar dissolvido nessa solução final, tá? Então, como é que vai funcionar, por exemplo, numa prática, a questão de porcentagem, vamos dizendo assim. Precisa ser realizado um preparo de NaCl a 0,9%, solução salina ou soro fisiológico. Então, a gente precisa pegar a quantidade de NaCl, 0,9, misturar em uma quantidade de água desejada para obter um volume final. Mas aí tá. Para saber a quantidade de NaCl a 0,9% em gramas para pesar, a gente precisa realizar um simples cálculo de regra de 3. Então, vocês podem perceber que está um assunto atrelado a outro. Então, vamos ver para uma questão. Se você quiser preparar apenas 80 ml de solução salina a 0,9%, então usaria a regra de 3 para usar a quantidade de NaCl necessária. Como é que a gente faz? A gente sabe que 0,9 gramas de NaCl equivale a 100 ml de água, porque vocês sabem que isso vai equivaler ao 100%. Então, basicamente, o 0,9 vai equivaler a 100%. O que a gente não sabe é a quantidade de NaCl. Então, eu não posso colocar nenhum resultado abaixo desse de NaCl, porque é isso justamente que eu estou procurando. Mas eu sei que é em 80 ml de solução. Aí eu vou e coloco 80. Na regra de 3, vai ficar sempre faltando um resultado, tá? A gente vai saber três respostas e vai ficar faltando um. Então, é esse um que você tem que encaixar ele, ou desse lado, ou desse lado. Você vai levar em consideração sempre as grandezas que estão sendo colocadas na questão. E na vida real, né, também. Só que a gente fala dessa forma para ficar mais didático, tá? Então, o que é que a gente faz? A gente vai e faz aquela tracionagem, vai colocar 100x, porque 100 vezes x é 100x, igual a 80 multiplicado por 0,9, que vai dar 72. Aí eu coloco o x aqui e ao invés de multiplicar aqui, eu vou passar a dividir. 72 dividido por 100 vai ser o total de 0,72 gramas de NaCl. Então, o que é que eu posso dizer? Que, deixa eu ver se eu consigo explicar aqui. Então eu posso dizer que, como é que vocês vão colocar essa resposta? Vai colocar dessa forma. Para preparar 80 ml de solução salina a 0,9, eu preciso de um total de 0,72 gramas de NaCl
para a solução. Não é simplesmente colocar o resultado. Vocês precisam dizer o que é que significa, tá? Então, vocês precisam dizer, para 80 ml de solução salina 0,9%, a quantidade que eu usaria de NaCl é 0,72 gramas, tá? Então, eu expliquei de duas formas. Aqui vai funcionar basicamente da mesma forma. Preparar 250 ml de NaCl a 0,9. A gente faz basicamente da mesma forma, 0,9 que equivale a 100. Eu não sei o valor de NaCl, é o que eu quero descobrir, por 250 ml, que eu quero descobrir em 250 ml quanto de NaCl eu vou precisar colocar. Porque não adianta eu pegar a solução e sair, vou colocar um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. O pouquinho de NaCl, vou colocar aqui. E um pouquinho de água, vou colocar aqui, tá? Não pode. Eu tenho que saber a quantidade exata. No laboratório existe, como é, que você consegue pesar todas as soluções, porque uma gramazinha pode dar resultado falso negativo, falso positivo. Então, tudo isso é levado em consideração, tá? Por isso que tem que saber direitinho. Ó, aqui também, ó, o resultado final vai dar 2,25 gramas de NaCl, ou seja, para a resposta, para preparar 250 ml de NaCl a 0,9%, eu vou precisar de 2,25 gramas de NaCl. Ponto final, tá? É dessa forma que eu preciso saber de vocês. Aí vocês têm essas três questões para resolver de acordo com essas explicações que eu passei. Então, no total, vocês têm três questões para realizar daqui. Uma questão daqui já tem 4, 5, 6, 7. 7 questões para praticar, tá? Então, vocês precisam assistir a aula para poder responder. Dessa vez, eu não vou passar a atividade em PDF para eu saber quem é que está respondendo, quem é que está assistindo às aulas ou não. Lembrando que o prazo dessa atividade é até a segunda-feira, tá? Que é até a data da nossa prova. Não esqueçam disso. Amanhã a gente vai dar continuidade, acredito que com razão e proporção, formas de arredondamento para a gente finalizar a primeira unidade, tá? Porque a segunda unidade vai ser diluições e algumas questões também, e molaridade, tudo isso a gente vai também dar continuidade na segunda unidade, tá? Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, me comuniquem. Eu sei que agora ficou um pouco mais complicado, mas que agora é o momento de juntar uma coisa a outra e englobar tudo para que a gente possa realizar esse tipo de conta no laboratório, tá? Um beijo para vocês e até a próxima aula.